Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Hoje nós vamos falar sobre 19 diferenciais mentais em mercados financeiros. São formas de se pensar, estados mentais que funcionam como um diferencial competitivo, digamos assim, no mercado e podem te ajudar a ter lucro e a ter sucesso nos mercados. Nós sabemos que um trader lucrativo, ele pensa e age diferente da maioria. Porque a maioria dos traders, especialmente nos seus primeiros 3 anos, não são lucrativos. Eles perdem dinheiro. E muitas vezes não é por não saber análise técnica, mas justamente por causa da forma de pensar. Então esses diferenciais que nós vamos apresentar aqui são um pouco uma forma que o trader profissional pensa. Ele também procura sempre um diferencial competitivo, que é chamado do edge, né? Vem do inglês edge, E-D-G-E, que seria um diferencial competitivo que ele encontra alguma, de certa forma, uma falha no mercado, algum padrão que ele vê que se repete, e esse é o edge dele, essa é a vantagem competitiva dele, e ele está sempre explorando essa mesma vantagem. Está ali no seu plano de trade, seguir esse padrão de comportamento para ter os resultados. Então vamos lá, vamos ver cada um desses 19 diferenciais. O primeiro diferencial é ter a proteção do capital como objetivo número 1. Então aqui a gente já vê assim uma coisa totalmente diferente daquele trader que está começando. O trader profissional, ele sabe que mercado é arriscado e que por um deslize ou por uma falta de atenção você pode perder seu capital e muito do seu capital. E muitas vezes é mais fácil você perder do que ganhar. Então, um trader profissional, ele tem a proteção do seu capital como objetivo número 1. Antes de pensar em ganhar dinheiro, ele pensa em não perder. É sempre essa ótica. Para alguém que está operando com risco e está tendo exposição do seu capital, ficar no 0 a 0 muitas vezes é um bom resultado. Desculpa, é um bom resultado. Ficou claro aqui? Vamos lá. Próximo diferencial. Foco em seguir um processo. A gente fala que tem pessoas que têm orientação ao processo, ao resultado, ao objetivo. E geralmente um trader de sucesso, o foco dele não é lá no objetivo final, no resultado, em ganhar dinheiro, em ter uma trade vencedora sempre. É em seguir aquele processo, seja o plano de trading dele, seja um processo macro de adaptando a sua estratégia, processo de no final de semana avaliar a semana que passou, pensar a próxima semana, os diferentes processos envolvidos no trading, né? Em ter um projeto de trading. Então, um diferencial competitivo que você pode ter se você não tem é ter um foco em seguir um processo, que a maioria das pessoas que estão no mercado não tem esse foco. Especialmente essa maioria que está perdendo dinheiro, né? Bom, outro diferencial é raramente cometer erros ao operar. Os mais diversos erros aqui. O primeiro erro e o mais comum é aquele erro de entrar numa operação que está fora do seu plano, né? Ou cometer um erro de abrir uma operação no sentido invertido que queria abrir, ou um tamanho de lote diferente. Então, uma coisa que você vai adquirindo ao longo do tempo e vai se tornando diferencial é raramente cometer erro ao operar. Outro diferencial é a disciplina. Isso aí vai ser qualquer lugar que você for ler, o básico da psicologia do trading, né? Você vai saber que um bom trader ele é disciplinado. Ele segue suas regras que ele criou, ele entende por que ele criou essas regras, obviamente, não é uma disciplina cega, mas ele é disciplinado. É um belo de um diferencial uma pessoa ser disciplinada e seguir um processo e as regras. A gente vai vendo que as coisas vão se juntando, né? O próximo diferencial é operar com a tendência predominante, ao invés de sua opinião.
Um trader de sucesso, ele sabe analisar a tendência. Ele sabe que o mercado muitas vezes anda em tendência e ele sente essa tendência ou avalia essa tendência usando um indicador que seja uma média móvel. Mas um trader de sucesso, ele geralmente ele não fica simplesmente, eu acho que o preço vai para cá, ou minha opinião é de que vai para lá, e ignora a tendência. Ele pode até operar contra a tendência e ter tradings de uma estratégia contra a tendência, mas ele tem que saber essa tendência predominante, entender e ter claro que ele está indo contra a tendência ao realizar uma operação. Outro diferencial, por incrível que pareça, é usar sinais de entrada e saída, ao invés de simplesmente usar emoções. Sinal de entrada e saída é justamente você ter um plano de trading e uma estratégia que você vai seguir. Eu vou entrar no mercado quando acontecer isso, isso e isso, essas condições forem atingidas. E eu vou sair do mercado quando acontecer isso ou acontecer aquilo. Sair, no caso, é sair tanto no lucro quanto no prejuízo. E usar esses sinais. Não precisa de ser necessariamente um indicador, pode ser price action, pode ser um toque numa média, pode ser uma percepção, uma análise de um padrão que você percebe e usar esse sinal, mas ter isso no seu plano de trading, em vez de ficar refém dessa emoção de estar com vontade de operar e por isso ficar procurando a entrada da sua cabeça sem ser um sinal que você predeterminou. Outro diferencial é ter como objetivo operar com disciplina, ao invés de tentar ganhar dinheiro em cada trade. O que isso quer dizer? Por que o trader profissional, o trader lucrativo, ele opera com disciplina? Ele tem foco no processo. Porque ele tem segurança naquela estratégia dele e sabe que ele pode até perder numa trade, mas no conjunto de operações dele, justamente porque ele tem um edge no mercado, ele tem uma vantagem competitiva que ele já encontrou, ele mesmo perdendo uma trade, perdendo 2 trades, uma hora vai vir a trade que ele vai ter lucro e vai repor esses prejuízos e vai passar o lucro. Então, ele tem o objetivo dele é operar com disciplina, seguir o plano de trade e não tentar ganhar dinheiro em cada trade. Não é uma trade que vai fazer você ficar rico ou ficar pobre. Não se você for um trader que opera sem se arriscar demais, se opera de forma inteligente. Ok? Vai juntando as coisas, né? Mais um diferencial competitivo que você pode ter é ter foco. Se você decidiu, eu vou testar essa estratégia, vou operar só a estratégia X, que seja uma estratégia de cruzamento de médias, que seja, por exemplo, eu vou testar e operar a estratégia de pin bars, quando tiver um pin bar ou um martelo invertido na média móvel de 200 é que eu entro no mercado, vou fazer esse teste. E manter o foco nisso e não ficar expandindo. E se eu fizer aquilo? E se eu estivesse fazendo? Não, tenha foco, teste. E não fique pulando de galho em galho, de estratégia em estratégia, antes de ter uma amostra considerável de operações, que seja até na conta de demonstração daquela estratégia, antes de pular para outra. E não é no primeiro drawdown, no primeiro recuo que a sua estratégia tiver que você vai pular para outra. E ter foco de diversas outras formas, né? Ter um foco de falar, eu vou fazer tal coisa hoje, eu vou abrir até X operações e depois vou sair do mercado e vou fechar o computador. Enfim, ter foco de um modo geral é uma diferença competitiva, é um diferencial que você pode ter psicológico como trader. Outro diferencial é não ter arrependimentos de uma operação que seguiu o plano. E aqui arrependimentos das duas formas, ou
de mais de duas. Você não fica arrependido. Se você abriu uma trade seguindo o plano certinho, tinha um sinal de entrar, você entrou e bateu o seu stop loss e você perdeu aquela trade, você não pode ficar arrependido, porque ela seguiu o plano. E o plano é esse. O plano é que em cada 10 operações você vai acertar, sei lá, 6 ou acertar 4. Então se você errar, tá dentro do plano ainda, né? Errar eu digo, se você entrar certinho, mas ela for negativa. E também não ter arrependimento se você fechar uma operação no lucro e aquela operação continuar andando. Contanto que você esteja dentro do seu plano. Porque se você ficar arrependido na hora que isso acontecer, lá na próxima vez você vai hesitar em fechar uma operação, vai ficar na dúvida se fecha ou não fecha, e se eu deixo crescer, e esse lucro pode ser perdido, a operação pode até virar contra você. Não que isso vai sempre acontecer, mas se você seguir o plano, o plano é, eu opero com ratio recompensa de 3:1, de recompensa risco, né? Então, chegou meu take profit de 3:1 em relação ao meu risco, eu saio. Então é isso. Fez o que estava no plano e perfeito, sem arrependimento, tanto se for no take profit ou se for no stop loss. Assim que pensa o trader profissional, ele tem uma visão probabilística, ele não avalia uma trade isoladamente. Ter paciência. Aí o trader profissional tem paciência de diversas formas, tanto paciência para poder esperar a operação dele chegar até o profit que ele imaginava, o lucro que ele imaginava. Então se o seu ratio é de 3:1, e vai ser sempre assim, você vai esperar chegar no que você definiu de lucro. E não ficar mudando seu take profit, seu stop loss. E outro tipo de paciência muito importante é a paciência para ficar fora do mercado e esperar o momento certo de abrir uma operação. O trader iniciante ele tem muito aquela ansiedade de ter sempre uma operação aberta, independente de ter um sinal, de ter alguma coisa que seja uma vantagem competitiva para ele, um edge que ele achou no mercado. Tem que ter paciência, esperar ter a entrada que está no seu plano de trading. Próximo diferencial é olhar nos gráficos do time frame acima, digamos assim. O que seria o time frame acima? Se você está operando num time frame de 15 minutos, você subir para o time frame acima de 30 minutos e fazer uma análise mais macro até de 1 hora. Se você está operando no time frame de 1 hora, subir para o time frame de 4 horas ou de 24 horas. O trader profissional ele sempre tem a visão do todo. Então, se você não se perder ali naquele gráfico que você está, naquele time frame, sempre se ancorar, se referenciar num time frame maior, você vai ter um diferencial competitivo de outras pessoas. É uma forma de se pensar assim como um trader profissional pensa. Operar, aqui mais uma vantagem, né? Operar para apreciação do capital, não para pagar as contas. Que a gente já começa a entrar no aspecto psicológico do trading. É difícil você ser disciplinado, você manter o foco, você seguir seu plano de trading certinho, quando você está operando para pagar a conta. Pagar suas contas do mês, pagar seu aluguel, pagar sua luz. Então uma vantagem competitiva, talvez você não consiga ter hoje, é operar só para apreciação, só para aumento do capital. Até para você chegar naquele ponto que eu falei de você ficar no break-even, ficar no 0 a 0, tá ótimo. Você não está precisando daquele dinheiro ali para pagar suas contas. Você teve a possibilidade de ter um ganho porque você se expôs, operou e não perdeu nada. Então, isso é uma coisa que muitas pessoas não podem se dar ao luxo, né? Os diferenciais que a gente falou anterior são características psicológicas que você pode desenvolver. Nesse caso aqui, é você ter ciência que se você está com uma expectativa muito grande, está querendo um retorno muito grande, muitas vezes até maior do que dá naquela conta de trading, isso é uma desvantagem para você. Você vai estar com um psicológico pior do que essa pessoa aqui que não está operando para pagar as contas.
seja até alguém que está operando num banco, que ele tem o salário dele, mas ele está operando para apreciação do capital do banco, de quem está empregando ele, ou da corretora, ele está operando uma mesa de uma corretora, né? Ficou claro aqui, né? Essa questão de você precisar de ter o resultado ali para pagar suas contas, essa pressão é grande e pode atrapalhar o seu trade. Outra vantagem competitiva, ainda dentro disso, é operar com seu próprio capital. Por quê? Porque quando você começa a talvez ter algum sucesso, já pode ter passado por isso, e pensar em operar capital dos outros, que seja sua mãe, sua tia, um primo seu que ficou feliz com os seus resultados que você mostrou para ele, quer te dar dinheiro para você operar, você já começa a ter uma desvantagem, de certa forma, ou pode ter, porque você tem uma pressão de ter um resultado naquele capital. Então, você operar com seu próprio capital é uma vantagem, que você não tem uma força externa tipo, exigindo que você não pode ter drawdown, ou que você não pode ficar um mês sem ter lucro, ou você tem que fechar toda semana com lucro. Enfim, você operar seu próprio capital, você tem essa vantagem. Essa outra vantagem aqui é clássica, né? É possuir expectativas de retorno realistas, que junta lá na primeira vantagem competitiva, que é preocupar mais em proteger o capital do que em ter retorno. Então, talvez o principal erro de quem está começando a operar e o principal motivo de que esse trader iniciante vai perder todo o seu capital nos primeiros meses é porque ele não possui uma expectativa de retorno realista. Ele tem uma expectativa exacerbada, uma expectativa exagerada. Ele acha que ele vai fazer 10% ao mês. E ter uma expectativa realista é uma vantagem e tanto. Porque você não vai se expor demais, você não vai quebrar sua conta. Você vai ter um ganho de capital paulatinamente, digamos assim, né? Você vai ter uma curva de capital que vai subindo de forma tranquila e não com pulos altos e baixos no seu capital, porque você está se arriscando demais, porque você está com uma expectativa muito alta. Outra vantagem é o resultado. Aqui está escrito errado, tá? Vou até aproveitar para corrigir, já que eu estou aqui. Vamos lá, desculpa. Vamos lá. Resultado da trade, né, que da operação, da negociação anterior, não interfere na próxima. Seja um resultado positivo de lucro ou um resultado negativo de prejuízo. Ela não interfere na sua psicologia se você teve lucro ou se você teve prejuízo na trade anterior. Essa trade que eu vou abrir agora é nova. A trade anterior é simplesmente uma trade que seguiu o meu plano e eu vou abrir outra trade que está dentro do meu plano de trading. Essa é uma vantagem competitiva, pensar dessa forma. Não deixar o resultado de uma operação influenciar em outra. Dentro daquele pensamento probabilístico, de você olhar o todo das suas operações e não só uma operação e operar dentro do plano. Acho que está ficando claro esse aspecto, né? Então, a próxima vantagem competitiva que você pode ter psicologicamente ou mentalmente é utilizar um tamanho de posição que mantenha suas emoções fora do processo. Emoção sempre vai existir, né? Talvez aqui manter a emoção fora é um pouco de exagero, porque a gente quer um pouco de emoção, mas não de uma forma que para cada movimentação de uma vela de 1 minuto você entre em desespero daquela operação ali, uma vela de 1 minuto seja capaz de você pensar, meu Deus, vou fechar essa operação. Nossa senhora, você não conseguir dormir direito pensando naquela operação, antes de dormir você vai mexer no seu stop loss, porque qualquer coisa que acontecer ali enquanto você não está olhando, você pode perder uma parcela muito grande do seu capital. Ou você pode ganhar muito e fica numa euforia, mas justamente quando você pode ganhar muito é que você também pode perder muito, porque você está com uma exposição muito alta, um tamanho de posição muito grande, uma posição que é uma posição no mercado, né?
Então, um diferencial, uma forma de pensar como um profissional é utilizar esse tamanho de posição que te deixa tranquilo, que se você perder aquela operação ali, tranquilo, não teve um impacto muito grande no meu capital. Por isso que a gente fala de não arriscar mais de 1%, ou arriscar 2%, depende, alguns avaliam, mas nunca mais de 2% do seu capital em uma posição, ou até 1%, ou 0,5%, enfim. Arriscar pouco do seu capital em cada posição. Outro diferencial que pode parecer aqui não óbvio é viver uma vida saudável. Você tem que ter uma vida saudável para poder operar, para poder, a hora que você está olhando para os gráficos, está sentado operando, você está bem, está tranquilo, conseguir tomar uma decisão de forma equilibrada. E isso nos leva até para a próxima vantagem, que é viver uma vida balanceada. Não dormir muito tarde, não acordar muito tarde, não dormir muito cedo e não acordar muito cedo, não comer demais, não comer de menos. Uma vida balanceada. Para você ter uma mente equilibrada, você precisa de uma vida balanceada. E para você ser um trader rentável, você precisa de uma mente equilibrada. Você precisa de estar com suas faculdades mentais afiadas, estar presente naquele momento, estar tranquilo. Então só de você estar assim, você já está se diferenciando de muitos traders que não vivem uma vida balanceada e deixam isso influenciar suas emoções e nos seus julgamentos. E por fim, é importante você saber que você é o elo mais fraco no processo de trading e do mercado. Você é um pedacinho de uma gota no oceano, né? Um peixinho no meio de tubarões. Tanto em relação à capacidade de mover o mercado, né? Você como um trader do varejo, nem se compara ao poder de um grande banco, de um fundo de investimento, ou de uma grande corretora, de uma grande empresa importadora. E você é o elo mais fraco, tanto nesse sentido do mercado, quanto na sua relação com a corretora, com o mercado. Sempre pode ter um movimento ali inesperado do preço ir para um lugar que você nunca viu ele ir, ou ter um gapzinho no mercado de alguns pips, né, no caso do Forex, ou de alguns pontos, no caso de bolsa. E você é o elo mais fraco, você tem que agir dessa forma, sempre se proteger. Nunca se achar que é o rei da cocada preta, que quem acha que é bambambam no mercado vai cair. Então é isso aí, obrigado por assistir mais esse vídeo nosso. Se você gostou do vídeo, se ele te acrescentou um pouquinho, alguma coisa, te ajudou a pensar uma coisa diferente, por favor, curta esse vídeo. Faz muita diferença para nós. Não só de nos deixar felizes, mas de incentivar o canal e fazer com que a gente continue produzindo mais material. Tá certo? Então, por favor, se você gostou, curte o vídeo aqui embaixo. E é isso aí. Se você não conhece ainda nosso site, visita lá, tem muita ferramenta, artigos sobre psicologia de trade, jogo ou jogos, né, para você desenvolver suas habilidades como trader. Tá bem bacana, visita lá, tá certo? Então é isso aí. Mais uma vez, obrigado, um abração, até a próxima.